Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje eu vou tratar de um tema a partir de duas perspectivas, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre cultura. A gente já tratou do tema cultura em outros momentos, mas agora a gente vai tratar de maneira a definir, né? A definir o conceito. É importante lembrar que na nossa última aula, a gente falou sobre o conceito de verdade, né? E esse conceito de verdade ele tem uma relação aí profunda com a ideia da cultura também, tá? Eu vou apresentar para vocês a noção de cultura de dois autores, tá? O primeiro autor é a Marilena Chauí, que é uma professora da USP, professora de filosofia da USP. Ela escreveu muito sobre cultura, mas eu acabei fazendo um recorte aqui, né, sobre o texto e tal, porque como ela escreveu bastante, a gente teria que falar durante muito tempo e fazer muitos comentários. Então eu peguei aquilo que já era mais ou menos comum na obra dela, na relação dela com a cultura, e aí a gente vai tratar. Eu estou adicionando ainda uma galera aqui, como vocês estão vendo, né? E nós vamos dar início, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem saber, o que vocês devem entender, é que o termo cultura, ele tem muitos significados, né? A significação da palavra cultura, ele se dá a partir de várias perspectivas, antropológicas, sociológicas, filosóficas, artísticas. Então, não é muito fácil definir o que é cultura, porque as definições são muitas e elas são atravessadas por várias ciências, né? Ciências, sobretudo ciências humanas e as ciências da linguagem. Tá? Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, espero que sim. Estamos. Sim, que bom. Então, eu preparei poucos slides aqui, porque a ideia é só passar pelo tema e apresentar o que de fato importa da cultura. Então, a palavra cultura vem do termo latino, que é colere, né? Que é basicamente cuidar. Né? Cuidar, cultivo, agricultura, vai depender muito do lugar onde você estiver pensando. Então, por exemplo, na Roma antiga, desculpa, na Roma antiga, a palavra cultura ela estava ligada à agricultura, né? Que é cuidar da terra, cultivar a terra. Outros povos, né, a cultura ela estava relacionada, isso eu já falei para vocês, com o culto, né, o culto religioso, cuidar da própria alma, cuidar de cumprir as ordens e os preceitos dos deuses, né? Então, percebam, todas as vezes em que vocês ouvirem a palavra cultura, vocês têm um leque de possibilidades e de interpretações possíveis. Tá? E a Chauí ela vai apresentar alguns elementos aqui, então a gente vai falar um pouquinho da filósofa Marilena Chauí e do sociólogo George Simmel, né? Se lê Simmel, mas é Simmel. A gente vai chamar ele de Simmel aqui porque a gente está no Brasil. Então, ela vai dar uma definição aqui, a Marilena Chauí vai apresentar uma definição, né? Ela diz que a cultura é a capacidade dos seres humanos de se relacionar com o ausente. Então, quando vocês pensarem na palavra cultura, pensem também que aquilo que é cultural nem sempre é aquilo que está presente. Então, a cultura ela pode ter aquilo que a gente chama de carga metafísica. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que a cultura ela pode ser um elemento não palpável, um elemento no qual eu não posso tocar. Então, quando eu digo a determinada cultura de um lugar, embora essa cultura de um determinado lugar ela seja composta de vários elementos físicos, às vezes, quando eu tento apresentar esse conceito fechado de cultura, esse conceito ele é metafísico, ele não pode ser tocado. Né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, olha, determinada pessoa não tem cultura. Embora o termo aqui, essa noção de cultura, ela esteja relacionada àquilo que a gente chama de conhecimento, né? Eu estou dizendo que essa pessoa falta a essa pessoa alguma coisa que não pode ser tocado, que não pode ser palpável, que não é físico. É alguma coisa que está para além do mundo dos objetos. Embora o mundo dos objetos também seja atravessado e seja
perpassado pela cultura. Então, existem algumas definições de cultura, né, que a gente pode pensar aqui. A primeira delas seria a linguagem. Então, cultura é linguagem. Muitos autores vão dizer que o homem começa a produzir cultura não só quando ele se organiza em sociedade, lá no início, né? A partir ali do Paleolítico, quando o homem começa a se organizar, eles vão dizer, não é só isso, né? A cultura ela não está só ligada a essa organização social. Ela está ligada à capacidade do homem de se comunicar verbalmente. Então, existe uma necessidade semântica para a cultura. E aí nós temos um autor muito importante e pouco conhecido, chamado Christopher Dawson, que é um pensador galês, né, muito conhecido, que no Brasil não é tão conhecido assim, e ele traz uma definição de cultura a partir da qual a gente vai partir, tá? Ele diz assim, cultura e sociedade são aspectos interdependentes de uma única realidade, e uma não pode existir sem a outra. Sem dúvida, é possível conceber sociedades sem cultura. Na verdade, sabemos que tais sociedades realmente existem, mas são as sociedades de animais ou de insetos. E nenhuma sociedade humana pode existir sem uma forma cultural. Então, ele está dizendo, é possível existir sociedade sem cultura, mas se ela for uma sociedade humana, não tem como isso acontecer, porque a cultura ela seria um elemento que, de certo modo, constitui essas sociedades humanas. Tá? Então, todo agrupamento humano, intencionalmente ou sem a intenção de fazê-lo, acaba por produzir cultura. Tá? E aí, essa cultura produzida, ela vai se dar por meio da linguagem, da comunicação, né? Da comunicação verbal, e de uma comunicação verbal que está ligada aos objetos que estão diante de nós. Então, você tem um objeto que está diante de você, que você dá um nome para ele. E a partir do momento que você tira esse objeto, mas você pode continuar pensando nele, esse objeto que se tornou um objeto simbólico, ele passa a se configurar por meio da linguagem como um elemento também da cultura. Então, há muitos elementos culturais que não são palpáveis, que não são físicos, mas a partir dos quais a gente pode elaborar uma reflexão, a partir dos quais a gente pode pensar. Então, o primeiro elemento da cultura é a linguagem, né? Para que haja cultura num determinado lugar, tanto o Dawson quanto a Chauí, eles vão dizer que é necessário que o homem seja capaz de se comunicar de algum modo. Essa linguagem, essa semântica, ela precisa acontecer. Então, de certo modo, se não houver essa comunicação semântica, se não houver essa capacidade do homem de se comunicar, não é possível formar, entre aspas, cultura. É importante, segundo Dawson, entender que a cultura ela está ligada à sociedade e ela depende da sociedade. Só que a sociedade em si, se ela não for uma sociedade humana, ela não depende da cultura. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto, além da linguagem, é o trabalho. E aí a gente entra na parte física da cultura. Por quê? Porque o trabalho nos possibilita a construir mundos não existentes. Então, imagine, por exemplo, que você constrói um vaso. Você pega, sei lá, o barro, né? Você pega ali um instrumento que te ajude e você constrói um vaso. Ou você constrói um instrumento pontiagudo, uma arma. Esses objetos, até então, eles não existiam. E a partir do momento que você emprega a sua habilidade, a sua força naqueles objetos, naquela materialidade, naquela matéria-prima, digamos assim, esses objetos passam a existir. Então, o trabalho, ele também é um dos elementos que constitui a cultura. E aí você pode pensar no trabalho existencial, como, por exemplo, cultivar a terra, né? Esse trabalho que serve para a gente existir e subsistir. E você pode pensar no trabalho cultural também, né? Para produzir uma música, você precisa se colocar em um determinado lugar ali e dedicar pensamento, concentrar-se, né? Pensar, para compor, para fazer. Então, pode ser o trabalho físico ou pode ser o trabalho intelectual, mas dos dois modos, né, você vai construir um mundo que não existe. A Chauí está pensando aqui no mundo físico, né, no trabalho físico, mas poderia ser também o trabalho intelectual. Então, quando você faz um desenho, você senta na sua casa e resolve fazer um desenho. Esse desenho, ele não existia
Ainda que você esteja copiando uma imagem que existe, essa réplica, essa cópia, ela não existia. Quando ela passou a existir? Quando você se destinou, pegou ali um caderninho e começou a fazer ali as suas anotações. Não percebam, senhores. Esses dois elementos, eles configuram a possibilidade de haver cultura. O primeiro elemento é a linguagem, a necessidade de se comunicar, de partilhar alguma coisa que existe. E no segundo momento é o trabalhar, a capacidade de trabalhar, de se colocar no mundo e de alterar as condições físicas do mundo ou as condições, entre aspas, teóricas do mundo. Esses dois elementos, eles constituem a cultura. A cultura também está ligada, e aqui eu estou apresentando alguns elementos que constituem o mundo cultural, tá? Ao tempo. Então, todas as vezes em que você pensa temporalmente, digamos assim, você é atravessado pela sua própria noção de cultura. Como assim, professor? Graças à sua cultura, você pode pensar no tempo presente. Então, imagine o seguinte, nós temos o tempo presente, o passado e o futuro. E você, querendo ou não, nasceu num lugar e a cultura onde você nasceu já está estabelecida. Mas você pode pensar no seu tempo presente a partir desses elementos culturais que te cercam. Então, a temporalidade, ela também está presente. Então, você pensa no tempo presente, você pode pensar ou lembrar ou se recordar do passado, né, do seu passado imediato, ou do seu passado histórico, através dos livros e do conhecimento histórico. Então, perceba, a cultura que chega até você, ela tem uma temporalidade histórica. Então, você começa a lidar com o tempo presente, mas esse tempo presente está também constituído culturalmente pelo passado. Tá? Então, o passado também é um elemento que traz, entre aspas, de modo metafísico, essa cultura até o seu tempo presente. E aí, por causa da sua cultura, você consegue ainda, né, no movimento bastante interessante, pensar o seu futuro. Então, assim, vai depender muito, claro, da sua visão de mundo, da sua cosmovisão, dos elementos que te constituem, mas você pode planejar o seu futuro a partir desses elementos. Então, culturalmente, você é um ser que está dentro do tempo. O passado, ele te serve como referência, o presente, ele te serve como realidade, e o futuro, ele te serve como meta. Todos esses três tempos, né, esses três tempos, tomando aqui no seu sentido comum, eles estão atravessados por uma noção básica de cultura. A cultura também é trazida nesse processo temporal para que nós a pensemos. Então, a Shaui, ela vai dizer que a cultura, ela é um elemento importante, uma vez que ela nos constitui enquanto cidadãos. Ela nos faz seres com identidade. Então, a sua identidade cultural, ela também define quem você é em um determinado lugar. Então, por exemplo, quando nós, né, somos brasileiros. Quando nós chegamos em outro país, nós carregamos conosco os elementos culturais que nos constituíram. Então, quando você chega em outro país, as pessoas vão identificar que você não é daquele país. O primeiro movimento, elas vão identificar, a primeira coisa que elas vão perceber é o jeito que você fala. Né? Lembra que eu falei que a linguagem é importante? Então, o modo como você fala vai apontar numa determinada direção. Olha, essa pessoa, ela não está falando nosso idioma nativo, ela está falando o idioma de um outro lugar. Então, provavelmente, ela veio de um outro país. E aí, se a pessoa conseguir identificar o nosso idioma, ela vai perceber que nós falamos a língua portuguesa, né? Nós somos filhos do idioma lusófono, né? Então, ou ela veio de Portugal, ou ela veio de algum país africano que fala português, ou ela veio da América Latina, especificamente do Brasil, que é o país que fala português. Não percebam, os elementos culturais estão presentes. O modo como você se veste também. O modo como você se comporta em um determinado lugar, ao chegar também. Então, você chega e com você vem a sua, entre aspas, mala de cultura. A cultura te acompanha. Né? Você não sai do seu país sem levar consigo a sua cultura, porque essa cultura te constituiu desde o seu nascimento. Então, é importante vocês entenderem essa perspectiva, tá? E aí, a Marilena Chaui, ela vai fazer algumas observações, né, com relação à cultura. Ela vai dizer, sobretudo a partir do século XVIII e do século XIX, a gente começa a ter uma noção de cultura cindida em duas. Então, nós temos a cultura erudita
né? Que seria a cultura... Essa cultura que a gente toma como cultura clássica, né? Então, vocês vão pensar, por exemplo, na música clássica, na contemplação da arte que a gente faz nos museus, né? Nessa cultura que, de certo modo, a gente toma como uma cultura mais elitizada. E aí nós teríamos também a cultura popular, que seria a cultura mais comum a nós, né? Que seria a música, por exemplo, o samba, né? O hip hop, as culturas que têm um apelo das massas, né? A cultura popular em si. Há outros, muitos exemplos para a gente pensar culturalmente aqui, mas eu vou deixar nesses poucos exemplos, né? Sei lá, o samba, o hip hop, o grafite, são culturas que estão mais presentes no nosso dia a dia. Então, você tem a cultura erudita e você tem a cultura popular, digamos assim. Então, percebam, senhores, há uma cisão entre essas duas noções, a erudita e a popular. E as duas têm o seu valor, né? As duas culturas, elas são muito valiosas, diz a Chauí, porque elas manifestam, né? Elas manifestam os elementos das classes que as conduzem. Então, e que as produzem também. Então, elas duas, elas produzem elementos de suma importância, elas são perenes, elas são duradouras, mas elas têm um elemento bastante interessante, que é a flexibilidade. Porque uma vez que a cultura influencia o sujeito, ao ser influenciado por essa cultura, o sujeito também a influencia. Não sei se vocês estão entendendo a noção que se tem aqui. Tanto a cultura popular quanto a cultura erudita, elas influenciam o modo como eu penso, elas são estruturantes no meu modo de pensar, mas a partir do momento que eu fui influenciado por elas, eu também influencio elas. Então existe uma elasticidade nesse tecido cultural que constitui, né, estou pensando aqui, a nossa sociedade, a sociedade brasileira. Então, nós somos influenciados pela cultura, mas nós também a influenciamos. E aí, a Chauí, né, como ela tem uma visão mais progressista de mundo, ela vai fazer uma crítica dessa noção de cultura que a gente tem, partindo do pressuposto de uma sociedade de classes. Então ela vai dizer assim, todas as vezes em que uma sociedade ela se divide em classes, vocês sabem o que é uma sociedade de classes, certo? Vocês conseguem me dizer o que são as classes sociais? Alguém se arrisca a dizer aí? Vocês pertencem a qual classe social? Vocês conseguem me dizer? Alguém se arrisca? Nós somos da burguesia, nós somos da classe... Pode falar. Média, classe média baixa, né? O famoso pobre, né, Lana? Então, assim, a Chauí, ela vai pensar que a relação da sociedade com as classes sociais, elas também vão determinar o modo como nós pensamos a cultura. Então, ela vai dizer assim, há uma cisão, eu vou separar em dois aqui para ficar mais simples, tá? Entre a classe média alta e a classe média baixa. Né? Vou usar aí o que a Lana falou. E ela vai dizer assim, por causa do acúmulo de capital da classe média alta, ou dos ricos, entre aspas, esses sujeitos que, entre aspas, controlam um aspecto da cultura, que seria essa cultura erudita, eles acabam determinando e produzindo cultura. Então ficou mais ou menos assim, numa sociedade de classes, a elite e a burguesia produz cultura, e aí numa relação entre cultura erudita e cultura de massa, eu já vou explicar, e os mais pobres consomem a cultura. Qual a cultura eles consomem? A erudita, muito pouco, a popular, um pouco mais, e a de massa em grande escala. Então percebam, senhores, já entrou um novo elemento que até então não aparecia, que é a cultura de massas. Então nós temos a cultura popular, que é a cultura do povo, nós temos a cultura erudita, que é uma cultura historicamente construída, sobretudo a partir da Europa, né? E aí a gente tem a cultura de massa. O que é a cultura de massa, segundo a Chauí? A Chauí vai dizer que a cultura de massa, ela é uma deturpação produzida pelo capital, pelo capitalismo. A Marilena Chauí é uma crítica do capitalismo, e ela vai dizer o seguinte: o capitalismo, como ele depende que a sociedade esteja separada em classes sociais, e a elite acaba dominando essa cultura erudita, existe uma mistura entre a cultura erudita e a cultura popular que transforma, e é bastante interessante o que ela vai dizer,
esses dois elementos culturais numa outra cultura, que ela vai chamar de cultura de massa. E aí a Chauí vai dizer que a cultura de massa, ela é uma anticultura. E é bastante difícil pensar isso, porque a cultura de massa é a cultura que determina o modo como nós, sociedade, sobretudo sociedade brasileira, vemos a realidade. O que seria a cultura de massa? A cultura de massa seria a transformação dos elementos culturais que a gente conhece em produto. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine que a gente quer, sei lá, vamos pensar nos Vingadores, né? No filme Os Vingadores. O filme Os Vingadores, ele é um produto cultural. Né? Ele é um produto cultural, ele tem ali elementos de cultura, a cultura fílmica, o cinema. Né? E aí, eu quero assistir Os Vingadores, só que eu não fui no cinema, eu perdi. E aí, eu não consigo baixar ainda, ele não está aparecendo para eu baixar, nem para assistir no Netflix, nem nada. Mas eu consigo comprar, eu estou dando um exemplo rudimentar aqui para vocês entenderem, tá? Eu consigo comprar um DVD do filme no camelô. Qual é a questão que está em jogo? A questão é que a cultura, que é um elemento, entre aspas, sem valor, porque ela é tão valiosa que não dá para precificar, ela pode ser transformada num produto que é vendido para qualquer pessoa que queira comprar. E aí, qual é o problema disso? Que à medida em que essa cultura que é produzida para contemplação e para melhora do gênio humano, ela é transformada em produto, ela precisa vender. E se ela precisa vender, é mais importante que ela seja, entre aspas, vendável do que ela seja cultural. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, mas a cultura de massa ela é feita para vender. E como ela é feita para vender, ela não pode causar muita reflexão. Ela tem que tocar os meus sentimentos, porque à medida em que ela toca os meus sentimentos, ela faz com que eu deseje ter mais. Ela faz com que eu queira cada vez mais cultura. Só que é interessante pensar porque essa cultura ela não nos modifica. Porque é como se nós fôssemos um poço sem fundo. Então eu assisti Os Vingadores, eu agora quero que venha mais, eu quero que venha mais. Por quê? Porque eu estou aplicando a lógica do consumo à cultura. Então, ao invés de me contentar com o elemento filme, né, e tentar contemplá-lo, eu assisto e fico querendo mais, fico querendo mais. Não que isso seja errado, tá? Lógico, todo mundo quer assistir mais, né? A gente quer que as obras continuem. Mas a ideia é, a gente acaba aplicando a essas obras uma noção de consumo, que é a mesma noção que a gente aplica às coisas. Ah, então eu comprei um fone de ouvido muito legal, eu tenho um fone de ouvido legal, só que saiu um novo. Esse aqui já parou de ser legal, porque eu quero um novo. E aí a gente aplica essa mesma noção de consumo à própria cultura. E aí o que acontece? O mercado cultural, digamos assim, ele percebe esse nosso desejo de cultura e ele começa a produzir essa cultura de massas. Né? Então, essa cultura de massas como elemento, ela é um problema porque ela não está muito preocupada em produzir uma coisa interessante. Ela está mais preocupada em produzir alguma coisa que vá vender, independentemente do resultado, entre aspas aqui, tá? Que é o que a Marilena Chauí chama, do resultado espiritual dessa coisa. Espiritual aqui não no sentido religioso. É como essa coisa vai me alterar. Então, percebam, senhores, a complexidade da coisa. A cultura erudita somada à cultura popular e capitalizada transforma essas duas culturas numa cultura de massa. Então, por exemplo, você consegue comprar um quadro de um determinado autor no camelô. E aí eu não estou criticando aqui a venda do camelô, que para mim isso não é problema, mas o problema é o objeto de contemplação se transformou num produto. E aí é muito difícil para a gente conseguir se desvencilhar dessa noção de que a cultura também é um produto, porque a cultura está sendo produzida para ser um produto. E aí a gente tem uma outra autora chamada Hannah Arendt, que eu já citei aqui algumas outras vezes, que ela vai dizer o seguinte: a Marilena Chauí é uma autora de esquerda, tá? A Hannah Arendt é uma autora de direita. Tá? Eu estou apresentando as duas aqui, porque cada uma delas tem uma visão de mundo e talvez ajude vocês a pensarem. A Hannah Arendt vai dizer assim, que quando a gente está pensando na cultura, as elites, elas não lidam com a cultura do mesmo jeito que as massas lidam com a cultura. O que a elite faz com a cultura, segundo a Hannah Arendt? Ela diz que a elite usa a cultura para ascender
socialmente. Então, eu já falei isso numa outra aula de passagem, mas eu vou intensificar aqui. Ela vai dizer o seguinte, o sujeito de classe média alta, né, ele não lê o Platão para ser alterado pelo Platão ou para tentar compreender a relação do Platão com a filosofia. Ele não visita o museu para tentar ter uma experiência estética, uma experiência artística com a obra de arte. Ele visita o museu e ele lê o Platão para ser alguém que leu o Platão e para ser alguém que visitou o museu. Então, ele usa esse conhecimento para se alçar socialmente. Eu não sei se vocês percebem a diferença. O conhecimento não é usado para mudar ele enquanto sujeito. Ele usa o conhecimento como uma escada para fazer ele subir. E aí a cultura também acaba entrando nesse balaio, nessa relação. Então, o sujeito ele está pensando na cultura, não em ser mudado por essa relação com a cultura, mas ele está indo até a cultura para dizer o seguinte, eu tenho cultura. Então ele está se apropriando da cultura e aplicando uma lógica de classes à cultura também. E a Hannah Arendt chama isso de filisteísmo. Ela vai dizer, os filisteus, eles vão até a cultura não para contemplar a cultura e para mudar a realidade na qual eles estão e serem mudados por ela. Eles vão até a cultura para extrair da cultura aquilo que lhes interessa para eles poderem se colocar socialmente, para eles poderem ascender socialmente. E ela vai dizer, isso é um problema também, muito parecido com o problema da cultura de massas. Por quê? Porque as pessoas, elas usam a cultura como um degrau somente. Então, a cultura não tem um valor em si mesma, ela só tem um valor se ela puder me dar alguma coisa que eu possa usar no sentido de explorá-la, né? Que eu possa usar para me colocar como alguém superior. É muito interessante pensar isso, né? Então, eu não sei se vocês já visitaram esses ambientes culturais, mas as pessoas acabam sendo, de certo modo, snobs, né? Ela vai chamar isso de snobismo. E arrogantes, né? Ah, eu sou alguém com cultura, você não tem cultura, sai daqui. Então, percebam, senhores, a cultura como um elemento popular, ela é muito importante, mas essa relação que as classes sociais têm com a cultura, ela pode ser uma relação problemática. Por quê? Porque se você vai até a cultura para extrair da cultura o que a cultura tem de interessante e usar isso de modo não cultural, você está, de certo modo, fazendo um mau uso da cultura. Tudo bem, senhores, até aqui? Então, vamos recapitular. Ó. A cultura, ela tem um significado, né? Um dos significados da cultura é colere, né? Que é cuidar, cultivar, para que haja cultura, segundo os principais pensadores aí, incluindo a Chauí, a Arendt e o Dawson, para que haja cultura, é necessário que haja linguagem, certo? Então é necessário haver linguagem para poder haver cultura, é necessário haver trabalho, e esse trabalho pode ser um trabalho manual ou pode ser um trabalho intelectual, mas é necessário que haja trabalho, né? Porque sem isso ela não se constitui. Há muitas definições de cultura, a gente está tomando 3 aqui, né? Que é a cultura erudita, que é conhecida essa cultura mais intelectual, a cultura mais clássica, que seria a cultura das elites, digamos assim, a cultura popular, que é a cultura do povo, né? Então a gente dá alguns exemplos aqui, o samba, o hip hop, tudo aquilo que está ligado às massas, mas não é cultura de massa, e a gente tem a cultura de massa, que é uma mistura promíscua da cultura erudita com a cultura popular. Para Marilena Chauí, ela é uma anticultura, é uma cultura que produz não o bem que a cultura produz, mas ela produz as sensações e os desejos nos indivíduos. Então, os indivíduos, eles estão relacionados à cultura numa relação de extração da cultura. Eles não se mudam e eles não se deixam mudar porque eles estão tentando extrair da cultura a mesma coisa que a gente extrai dos produtos. Então, é uma relação problemática com os objetos culturais, né? Então, e um outro problema desse processo é que quem produz essa cultura de massa está muito preocupado em vender ela. Então, a qualidade, ela não é tão importante quanto é a possibilidade de vender. Então, ela trabalha muito os instintos e trabalha pouco o pensamento, porque é mais importante fazer as pessoas sentirem do que fazer as pessoas pensarem.
Isso é bastante importante também. Então, esse é o primeiro momento da aula, tá? Então, é a definição de cultura segundo a Chauí, atravessado aí pelo Dawson e pela Hannah Arendt. Tudo bem até aqui, Professor, senhores? Pode falar. Quem é? você acha que o. É o Victor. Fala, Você Vitor. acha que o consumismo virou algo ligado à cultura? O desejo de ter mais? Sim, Vitor. É ótimo comentário, Vitor. O consumismo, ele está ligado à cultura de massas. Quando você aplica esse desejo de consumo de produtos a objetos culturais, você está transformando a cultura num produto do consumismo. Então, tem uma relação bastante profunda. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, que eu dei no segundo ano. Nada contra o gênero, tá? Eu até gosto bastante do gênero, mas imagina o sertanejo, por exemplo, que hoje é a música que faz mais sucesso, né? As músicas que são produzidas pelos cantores sertanejos, elas são muito parecidas. Os temas que elas tratam, até, em alguns casos, o jeito que os sertanejos cantam. Por quê? Porque se percebeu que é um mercado muito grande a ser explorado. Então, a todo momento surgem novas duplas sertanejas, porque as duplas sertanejas, elas produzem, embora seja cultura, né, uma música, um objeto cultural, né, que é a música, que é cultura em si mesma, mas que também pode ser vendida com grande facilidade. Então, essa sua relação, isso que você está chamando de consumismo, quando é aplicado à cultura, transforma a cultura nessa cultura de massas. Então, a sua observação, Vitor, ela é bem interessante. Você tem mais algum comentário a fazer? Eu tenho. Professor, você não acha que, tipo, além de estar ligado à cultura, esse consumismo, querer ter mais, você não acha que vem algo, tipo, mais além, vem do próprio ser humano? Porque, independente da cultura, o consumismo permanece, né? Porque no mundo todo, o ser humano é consumista. Você não acha que isso vai além da cultura, mas sim do ser humano? Então, mas Independente da é. cultura que ele tá. Sim, sim. Essa é uma observação interessante, Vitor, mas tem uma ligação profunda, porque não existe ser humano sem cultura, né? Então, eu entendi o que você está dizendo. Você está dizendo que é uma coisa uma coisa anterior à noção de cultura, né? É uma coisa que está quase ali ligada à natureza humana, né? Seria Uhum. uma ideia de natureza, né? O homem por si só ele já tem o anseio de ter mais, né? De consumir. Isso também é verdadeiro, né? Acontece, por exemplo, quando você coloca uma criança, eu estou dando um exemplo aqui bem rudimentar, tá? Você coloca 3 crianças ali de um ano e meio mais ou menos, num determinado, como que eles chamam, no cercadinho ali, e dá um brinquedo para cada uma. De repente, você deixa ela sozinha, o mais forte no final do dia está com os 3 brinquedos e as outras 2 estão chorando, né? Isso pode acontecer, nem sempre acontece, mas pode acontecer, porque existe um desejo de posse, né? O desejo de controle. Essa noção, ela está presente também. Por isso, Vitor, é importante pensar que a cultura também é pensada antropologicamente, né? Não só sociologicamente, e filosoficamente, mas antropologicamente. Então, essa sua observação é interessante, por quê? Porque o homem quer acumular, né? Tem alguma coisa em nós, e aí talvez nesse caso a sua observação caiba muito bem, que nos faz, que produz em nós o desejo de acúmulo, até uma coisa instintiva, né? Como se o acúmulo fosse um tipo de proteção. E aí a gente aplica isso. Só que quando nós nos socializamos, né, quando nós passamos a viver em sociedade, a sociedade ela produz freios para esses nossos desejos. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar, mas você tem uma vontade, por exemplo, você tem uma vontade, eu, por exemplo, eu passo na frente de uma loja de tênis e eu tenho uma vontade de ter vários tênis que estão ali. Só que eu não posso ter todos, uma porque eu não tenho dinheiro, outra porque se eu pegar e não pagar, eu vou ser punido pela sociedade na qual eu vivo. Então, o meu desejo de consumo, que é esse desejo que você está chamando de desejo inato, né? Essa natureza humana, digamos assim, ela é freada pelas regras estabelecidas pela própria sociedade. Né? Só que o fato da sociedade não permitir que eu tenha, não elimina a minha vontade de ter. E aí a gente tem um problema, né? Que é o desejo desenfreado de consumir. Alguém quer falar? Pode falar.
você acha que a cultura de massa também é influenciada pelas grandes empresas? Em que sentido, Lana? Por exemplo, o fato de as grandes empresas tipo Apple, Nike, todo mês fazer um produto novo, diferente para o público, entendeu? Sim, sim. Ótima observação também. Professor, posso complementar? Pode, claro. Esse negócio que a Lana falou, eu ia falar agora. Uhum. Tipo, o ser humano é facilmente influenciado. Eu acho que a sociedade influencia o ser humano a sempre querer mais. E esses bagulho que a Lana falou, tipo, cada mês lança um produto novo. Então, uma Uhum. parte do livro chamado Admirável Mundo Novo, que eles estão querendo criar uma sociedade, pá. Aí tem uma fábrica lá que eles colocam, tipo, umas criancinhas numa sala, e aí colocam uma flor e um livro. Aí É. deixa a criancinha lá dentro e, tipo, falava, eles vão brincar com com a flor, com o livro, e eles começam a incomodar as crianças, para elas nunca mais ter uma afetividade com o livro, com a flor, e etc. Aí, tipo, é uma influência que a sociedade impõe sobre o ser humano. Você, tipo, querendo complementar só. Ótima E observação. eu também Pode acho falar. que a internet, hoje, né, ainda mais por conta da quarentena, está sendo um grande produtor de cultura de massa também. Tipo, porque o fato de empresas grandes patrocinar, consequentemente, as pessoas olham e veem, eu também quero, porque fulano de tal também está fazendo. Olha, é exatamente isso, gente. É exatamente isso que vocês disseram. Eu vou retomar o comentário do Vitor, aí eu volto para o seu, Lana. No Admirável Mundo Novo, que é o livro que a gente está lendo com o terceiro ano, inclusive, Vitor, que você falou aí, eles criam um condicionamento das crianças, né? Então as crianças são condicionadas. Inclusive, senhores, sem querer fazer propaganda, no site da escola tem 2 aulas minhas sobre Admirável Mundo Novo. A primeira sobre distopia e a segunda com a participação dos alunos do terceiro ano ficaram bem legais. Se vocês tiverem um tempinho, assistam. Então, Vitor, aquela ideia de condicionar a criança, né, de gerar na criança o pavor pela beleza e o pavor pelo livro, né? De certo modo, o intuito ali é criar nos indivíduos a aversão pela flor, pela beleza, pela botânica, e a aversão pelo livro. Né? E as crianças, elas são tão pequenininhas que elas nem entendem aquilo. Quando elas crescem, elas estão diante do livro, ou diante da beleza das flores, alguma coisa nelas que foi produzida via trauma faz com que elas rejeitem aquilo. Né? Qual é o intuito daquela sociedade, né, do Admirável Mundo Novo ali? O intuito naquela sociedade do Admirável Mundo Novo é fazer com que as pessoas sejam obedientes às regras, né? Porque a beleza, ela produz o sentimento, depois eles vão dizer um pouco mais para frente, né? Ela produz o sentimento de contemplação e ela facilita a entrada do amor. E o livro, ele produz a crítica, ele produz a reflexão. Então, para as crianças, não era interessante que elas contemplassem nem a beleza, nem o livro. Então, elas tinham que ter uma versão. Com relação ao que você falou, Lana, e o Vitor também, é muito interessante vocês perceberem que a indústria cultural, ela é muito importante para as grandes indústrias, como você mesma falou, Ilana, a ideia da Apple, da Nike. Por quê? Porque se eu for vender um produto e esse produto tiver um valor cultural, ele é mais fácil de ser vendido. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já viram, mas no centro da cidade, a gente tem os espaços culturais. E aí a gente tem, olha que interessante, a gente tem os espaços culturais. Quem controla os espaços culturais? A gente tem o Espaço Cultural Banco do Brasil, que é um banco. A gente tem o Espaço Cultural Caixa Econômica Federal, que também é um banco. E a gente tem o Espaço Cultural, que eu não lembro onde fica, do Itaú, que também é um banco. Percebam a relação que existe entre a cultura e o capital. Né? Por quê? Porque eu sou aquela empresa que patrocina a cultura. Então, diante das pessoas que vêm, isso soa em bom tom. As pessoas veem com bons olhos o fato de uma empresa ter uma relação com a cultura, financiar, patrocinar a cultura. A gente pode pensar, por exemplo, no futebol. Né? Vamos pensar que o futebol ele está relacionado à cultura popular. Né? Só que o que acontece? Ele está relacionado à cultura popular, mas ele é o tempo inteiro empurrado para a cultura de massas. Por que ele é empurrado para a cultura de massas? Porque o futebol está atrelado às grandes empresas.
Então você tem ali a Crefisa, a BMG, os grandes patrocinadores, né, as grandes empresas, elas precisam fazer com que esse amor que as pessoas têm pelo futebol, que é uma coisa cultural no Brasil, seja, de certo modo, de modo osmótico, digamos assim, levado para essas empresas também. Então, por isso que as empresas investem, estou dando um exemplo aqui, mas as empresas investem tanto no futebol, em esportes de massa. Por quê? Porque eles são elementos culturais que estão presentes no nosso dia a dia, e esses elementos culturais, eles podem transformar esse amor e essa relação cultural que as pessoas têm com aqueles elementos numa relação comercial também. Né? Não é da época de vocês, mas eu lembro que, vou dar um exemplo aqui, quando a Parmalat era patrocinadora do Palmeiras. Aí tinha corintiano que não bebia leite Parmalat, porque a Parmalat era patrocinadora do Palmeiras. Mas os palmeirenses só compravam leite Parmalat. Percebam como o produto vendável, né, um laticínio, ele está atravessado por uma relação de paixão. Né? E o futebol, ele constitui a nossa cultura. A cultura brasileira está intimamente ligada ao futebol. E aí isso migra para os objetos culturais. Então, voltando ao que a Lana falou também, a internet, ela produz cultura de massa, sim. A internet, na verdade, ela potencializou a cultura de massa, porque ela não tem filtro. Né? Então, acontece o tempo inteiro de você estar conversando com alguém sobre uma determinada coisa, quando você vai ver, aparece a propaganda lá no Facebook, você fala, meu Deus, estou sendo espionado, né? Porque eu estava falando sobre, sei lá, eu estava falando sobre relógio, e aí aparece uma propaganda no Facebook sobre relógio. Fala, como é que isso pode acontecer? Percebam, essa relação nossa, do nosso dia a dia com o consumo, está muito atravessada pela essa noção de cultura. Então, para vender alguma coisa, é necessário que essa coisa se transforme, é necessário ou é melhor que essa coisa se transforme num elemento cultural. Quanto maior a carga metafísica esse objeto tiver, maior a facilidade nós teremos de vendê-lo, né, como um produto. Quer falar? Professor, às vezes é até através de jogada de marketing, né, propaganda, que nem na época do nazismo, Joseph Goebbels conseguiu colocar uma ideia na cabeça da galera através de propaganda, né? Sim. A propaganda Jogada de marketing. A propaganda é a grande Uma grande cartada da influência. indústria cultural. Para você pensar na indústria cultural, não existe indústria cultural sem propaganda. A propaganda é o grande trunfo da indústria cultural. A gente brinca no curso de filosofia, né, que as pessoas não nos ouçam, né, que a gente tira as pessoas da caverna e os publicitários levam de volta, né, porque a gente cria o senso crítico no sujeito e o publicitário precisa que a pessoa compre. Então a pessoa não pode ser crítica. A gente ficava brincando que a gente fica na porta da caverna empurrando as pessoas para fora e os publicitários tentando empurrar para dentro. É claro, é uma brincadeira, né? Tem muitos publicitários que são muito comprometidos com a reflexão e tudo mais. Mas é importante que vocês entendam nesse primeiro momento exatamente isso, que a cultura de massa, para Marilena Chaui, ela é uma anticultura, porque ela tira de nós a capacidade de contemplar. Tudo bem, senhores? Então, a cultura erudita, que é aquela cultura mais clássica, a cultura popular e a cultura de massas. O que seria a cultura de massas? Seria o resultado dessa relação entre essas duas culturas e seria um resultado promíscuo, porque você transforma a cultura num objeto de consumo. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte da aula. Eu acho que está fácil até aqui, né? E aí, eu vou apresentar para vocês aqui o paradoxo do Simmel, tá? Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida. Existe uma relação direta entre a cultura e o etnocentrismo? Ótima pergunta. Existe, né? Eu acabei de falar aqui dessa cultura erudita, né? Essa cultura clássica, da música clássica, essa cultura do museu, essa cultura mais elitizada, que é muito importante também. E essa noção de cultura, ela é intimamente atravessada pelas noções eurocêntricas, né, europeias, né? Então, principalmente a partir do positivismo, começou-se a definir cultura como aquilo que a Europa produzia. Então, você tinha, por exemplo, numa relação entre a cultura europeia e a cultura africana ou a cultura indígena no Brasil, uma forma de hierarquizar. Então, por exemplo, isso daqui é um quadro que fez um determinado artista europeu. Isso daqui
é sei lá, uma estátua que fez um índio. Qual tem mais valor? Essa daqui. Ah, por que essa daqui tem? Porque essa daqui foi feito por homens, né, que estão no ápice da genialidade. Então, percebam, tem toda uma noção aí regionalista, né, no sentido pior do termo, e etnocêntrica também, né, de que um povo é mais capaz de produzir cultura do que outro. Isso é um erro. Por quê que é um erro? Porque cada povo produz uma cultura e não dá para você dizer que uma cultura é mais valiosa que a outra, porque essa produção da cultura vai depender muito da relação que aquele povo tem com a terra, com a religião. Então, assim, é até importante a sua pergunta, porque um outro elemento que surge aí como elemento secundário, mas que também está presente, é esse eu falei, né, linguagem, trabalho, e um outro elemento são as noções de moral. Então, por exemplo, o que é bonito, o que é feio? O bonito e o feio, eles vão depender muito da cultura. O que é justo, o que é injusto? O justo e o injusto, eles vão depender muito da cultura também. Pode falar. Eu também acho que os Estados Unidos também entra nessa parte do que você acabou de falar. Porque, assim, eu acho muito estranho. Tudo o que a gente vê, veio dos Estados Unidos, é gringo, é legal, entendeu? Ou, tipo, o fato da maioria dos filmes bons, né? Porque, realmente, a maioria dos filmes bons vem dos Estados Unidos, vem de produção americana. Então, acho que isso também entra na cultura de massa, do que você acabou de falar. Do fato também de o inglês ser um idioma muito falado, né? Tipo, o idioma primário é o inglês. Então, para você ser alguém, uma pessoa boa, da hora você tem que falar a sua língua e o inglês. Entendeu? Acho que também pode entrar nisso que você acabou de falar. Essa observação é interessante, porque quando a gente estuda cinema, a gente costuma dizê-la, né, que o filme, o cinema, ele é o cartão de visita dos Estados Unidos. Então, existem duas formas de você dominar o mundo, né? Uma é por meio da guerra, que aconteceu muito nos tempos passados, né? Que um país invadiu o outro por meio da cultura. E como você disse aí muito bem, os Estados Unidos eles usaram isso de maneira magistral, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando havia ali, né, uma relação muito, muito tensa com a Rússia, né, com a União Soviética, a Guerra Fria, havia grande pressão, né, entre países socialistas e países capitalistas, e aí o cinema acabou servindo para os Estados Unidos como um alívio nesse processo. Por quê? Porque eles conseguiram compartilhar, via capitalismo, a sua própria cultura. Então, o que você falou é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Você falou, os filmes bons, eles são todos americanos. Eu, professor, sou um consumidor de filme americano. Mas é interessante a gente pensar que a gente só gosta do filme americano, Lana, porque a gente aprendeu a assistir o filme americano. Então, o modo como a gente aprendeu a assistir filme, ele é tão atravessado pela lógica cinematográfica dos Estados Unidos, que quando a gente vê um filme de outro país, a gente acha estranho. A gente fala, parece que não faz sentido, né? Parece que não é legal. Tem um pensador chamado André Bazin, que ele vai dizer o seguinte: o realismo é impossível. Toda vez que você coloca uma câmera diante de uma imagem, você pode estar fazendo ali, você pode estar filmando a imagem. Ele vai dizer, se você assistir a imagem através da câmera, já não é mais real, já virou ficção. E ele vai dizer o seguinte: os Estados Unidos eles produzem um cinema muito parecido com a realidade. Então, os americanos eles criaram um processo de temporalidade, que é muito interessante, que todo filme tem um começo, tem um meio e tem um fim. E a gente chama de 3 atos, né? A apresentação do problema, o sofrimento e o fim apoteótico. Né? E aí a gente naturalizou isso de tal forma que quando a gente assiste um filme que não tem... A pessoa tem uma vida normal, né? A pessoa tem uma vida normal, e aí, de repente, essa vida normal dela dá tudo errado. Aí ela vai tentar retomar essa vida dela, e quando ela conseguir retomar, ela vai chegar lá no alto. Então, a vida dos filmes americanos é assim, você tá aqui no bem, aí você cai, depois você sobe e fica melhor do que você estava. Essa lógica, né? Esse V
essa raiz quadrada, né, que está na lógica dos filmes americanos, elas determinaram o modo como a gente assiste o filme. Então, se o filme não tem isso, a gente acha o filme chato pra caramba, mesmo se for um filme americano. Então, se vocês perceberem, deem uma olhada quando vocês estão assistindo o filme. Todo filme é assim, as pessoas têm uma vida mais ou menos comum, aí acontece uma coisa muito ruim, aí a pessoa tem que lutar para conseguir vencer isso, e aí quando a pessoa consegue vencer, ela vai para um lugar melhor do que ela estava até. Isso é o modo, né? E a temporalidade, e tudo acontece sempre no tempo presente, porque é um jeito de mimetizar o nosso tempo real. Então, esse modo como nós vemos os filmes, ele também é um elemento cultural, porque a gente aprendeu a assistir filme com os americanos. E aí, toda vez que a gente assiste um filme que não é americano, a gente fala, é legal, mas está faltando alguma coisa. O que está faltando? Está faltando os elementos que constituem esse cinema americano, né, que é esse modo de enxergar o filme. Eu sou um consumidor de filme americano, eu gosto muito, assim, mas eu entendo também que eu não gosto dos outros filmes, porque os outros filmes não seguem essa lógica, que é essa lógica do tá indo bem, aí cai, depois volta e melhora. Então, você pode pegar qualquer filme americano, 90% dos filmes americanos seguem essa linha, tá? Que é eles seguem uma temporalidade no tempo presente e a vida boa, problema e vida melhor do que era antes. Bom dia. Bom dia. Doutor, eu também acho que isso é uma expectativa nossa, sabia? Da gente estar passando a nossa vida, aí acontece alguma coisa ruim e a gente sempre quer que fica bom. Acho que também faz parte da nossa expectativa. Então, porque copia, né? Copia o jeito que é uma forma de imitar, entre aspas, né, a temporalidade histórica e o tempo presente na nossa vida. Tá ruim, aí quando a gente piora, e a gente quer que melhora, mas a gente não quer que melhora do jeito que estava, a gente quer que melhora mais. Então, segue-se essa linha. Os americanos, eles conseguiram copiar no cinema aquilo que a gente vive na realidade. Então, por isso que a gente acha natural. A gente naturalizou e normatizou de tal modo que se não seguir isso, a gente não entende o filme. O filme fica sem sentido. Então, assim, o que vocês trouxeram, as contribuições que vocês trouxeram foram muito boas. É exatamente isso, né? Existe uma relação com o etnocentrismo e o eurocentrismo, sobretudo, né, na noção do que é arte. Existe uma relação com o mercado, com as grandes empresas, né, porque essa cultura de massas depende das grandes empresas para financiá-las, e as grandes empresas dependem da cultura de massas para vender produtos. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho para vocês do paradoxo do Simmel, né? Que basicamente básico, mas é importante entender, tá? Eu estou pegando aqui um comentário do livro, tá? Ele diz assim, ó, George Simmel nos aponta um paradoxo fundamental da vida moderna, partindo do princípio de que a capacidade dos indivíduos de absorver informações tem um limite. À medida que aumenta a oferta de informações disponíveis, reduz-se proporcionalmente a parcela desse acervo que cada indivíduo pode reter. Trocando em miúdos, é basicamente o seguinte: nos tempos passados, antes de haver internet, imprensa, vamos pensar no medievo, nos tempos medievais. O que acontecia? As pessoas sabiam muito pouco do mundo. Então, ela sabia poucas coisas do mundo, e do que ela sabia relativamente bem. Então, ela sabia muito de pouca coisa. No tempo presente, sobretudo nas cidades, isso mudou. O que aconteceu? A gente sabe pouco de muita coisa. Então, por exemplo, se você pegasse um homem medieval e perguntasse para ele muitas coisas, a maioria das coisas ele não ia conseguir te responder, porque ele sabia pouquíssima coisa. Se você perguntar para uma pessoa dos nossos tempos, a pessoa sabe um monte de coisa. Só que ela sabia, todas essas coisas que ela sabe de modo superficial. Daí o paradoxo. Eu não sei se vocês estão entendendo o paradoxo. O homem do passado, ele sabia muito sobre pouca coisa. O homem do presente sabe pouco sobre muita coisa. Então, o homem do presente, ele sabe sobre várias coisas, mas ele sabe de maneira superficial. Enquanto o homem do passado, ele sabia pouquíssimo da maioria das coisas e sabia uma coisa muito bem. Vocês conseguiram entender? Sim, mas qual a definição desse homem do passado? Em que época que eu estou pensando foi? aí, o Simmel, ele vai pensar no homem medieval, nos tempos medievais.
até o ano 1200, mais ou menos, né, da era cristã. Então, do século IV até 1200, mais ou menos. Até o século XI, XII ali. Né, sabia-se muito sobre pouca coisa. Hoje a gente sabe pouco sobre muita coisa. Então, esse é o paradoxo do Cime, tá? E ele vai dizer o seguinte, quem vive na sociedade está sendo o tempo inteiro estimulado. Aí é um pouco do que vocês falaram, né? Vocês deram meio que um spoiler da última parte da aula. Então, você imagine, por exemplo, você anda na cidade, você está andando no centro da cidade, a todo momento alguma coisa vem diante de você. Para você comprar alguma coisa que tira a sua atenção, que te atrai. Esses elementos que te atraem, que tiram a sua atenção, muitas vezes chegam até você por meio da cultura. Então, você está passando, tem um cara fazendo mágica. Você está passando, tem um cara fazendo alguma coisa extraordinária. Ou tem alguém vendendo um quadro. Ou tem alguém cantando. E aí, toda hora que você anda pela cidade, você é estimulado e excitado por elementos culturais também. Então, existe uma relação entre o produto, né, o produto comprável, e a cultura na qual esse produto está imerso. E aí você está andando na cidade e você sente um extremo vazio e uma grande solidão, porque você quer ter muita coisa, mas a sua capacidade de absorver essa cultura que está diante de você é limitada. Então, olha que interessante. Existe um mundo de cultura que é ilimitado e existe você com as suas limitações de absorção de conhecimento, de absorção de cultura, de imersão na cultura. Então ele vai dizer, o homem ele está sempre angustiado, porque a cultura é maior do que ele. Então ele está sempre tentando adquirir uma determinada cultura, ele está sempre tentando comprar, absorver um determinado elemento cultural, mas ele é limitado. É como se você estivesse tentando esvaziar o oceano com um balde, e você é o balde. Então, você tira a água do balde, você está cheio, mas ainda tem muita água para ser tirada daquele oceano. Então, ele vai dizer que isso gera uma sensação de solidão no indivíduo. Porque o indivíduo nunca consegue, entre aspas, preencher-se dessa cultura. Tá? E aí é interessante também porque ele vai dizer, essa cultura que está no indivíduo, ela é subjetiva. É o modo como você vê, aquilo que você gosta. Só que você está sendo tensionado pelas culturas do mundo, e essas culturas do mundo, elas são objetivas. E essa cultura do mundo que é objetiva, ela tende a esvaziar você. Porque uma vez que você... ele fala que é o problema entre a originalidade e a civilização. Então, vamos imaginar aqui... Será que eu derrubei? Vocês estão aí, né? Vamos imaginar aqui, deixa eu escolher alguém aqui, a Giovana Costa. A Giovana Costa, ela tem a cultura, se a Giovana Costa estiver aí, né? Ela tem a cultura dela. E ela tem a cultura subjetiva dela. Só que o mundo tem várias possibilidades de culturas objetivas. E aí a Giovana Costa, ela fica num paradoxo também, porque ela tem a originalidade dela e ela tem a cultura. Então, o que ela faz? Ela vai seguir aquilo que ela quer ou ela vai seguir aquilo que a sociedade propõe para ela? O que a sociedade propõe para ela é a cultura objetiva. O que a Giovana Costa tem é a cultura subjetiva. Então, existe uma relação entre essas duas coisas, e é como se você está andando aqui, a sociedade ficasse tentando te levar de um lado para o outro. E aí você precisa se segurar para não ser levado pela sociedade. Só que em alguns momentos você vai precisar seguir a sociedade. Entendem? Então existe uma tensão entre o que você é, a sua originalidade e a sua cultura pessoal, digamos assim, que seria a cultura subjetiva. E aí, à medida que você adere à cultura da sociedade, você é influenciado por ela e você começa também a influenciar ela, que é um pouco do que a Chauí diz. Então percebam, senhores, o paradoxo é, você tem mais cultura do que você pode absorver. Só que você tem um desejo enorme de absorver cultura. E esse desejo de absorver cultura não é um desejo que você pensa, é uma coisa que está em você. Aí, Vitor, talvez a gente possa pensar no que você disse. Por quê? Para o Cime, você tem um desejo maior de absorção de cultura do que você pode pensar nela. Então você quer estar imerso nessa cultura e quer se relacionar com ela, mesmo estando limitado pelo tempo e pelo espaço.
isso gera em você uma sensação de não conseguir se tornar aquilo que você acha que pode se tornar, porque a cada momento que você conhece uma coisa nova, outra coisa nova aparece. E você está sempre caminhando. Né? Tem um conceito que a gente chama de homem devedor. Né? Você está o tempo inteiro tentando alcançar alguma coisa, e quando você alcança aquela coisa, tem uma outra coisa para você alcançar. E aí, nesse paradoxo, existe uma relação, que o Simi vai dizer, entre o que eu quero e o que a sociedade pede de mim. Tudo bem, senhores? Vocês entenderam até aqui? Ô, professor, uma perguntinha aqui. Você acha que esse fato aí, que você deu o exemplo da Giovana, também tem influência pelo fato da globalização? Tem muita, né? Globalização, indústria cultural. Por isso que eu trouxe os dois autores, né? A Chauí e o Simi, porque, embora o Simi seja sociólogo e a Chauí seja filósofa, tem uma relação muito profunda, porque o que a globalização elimina, né? A globalização, ela elimina o tempo e o espaço. Antigamente, Lana, para você conhecer a China, você precisava comprar uma passagem de navio, ficar meses dentro do navio e chegar até a China e conhecer a China presencialmente. Então, percebam, tempo e espaço eram necessários. Você tinha que percorrer um longo espaço e você tinha que gastar um tempo para que isso acontecesse. Hoje, com a globalização, não tem mais isso. Você digita aqui capital da China pelo Google, você já acha na hora, ou seja, o tempo foi eliminado, foi extirpado, e o espaço também, porque você está na sua casa visitando os lugares da China. Então, a globalização, ela cria no sujeito essa excitação. Então, você pode se excitar, e aqui excitar não no sentido sexual, mas você pode se excitar andando na cidade, ou você pode se excitar visitando a Netshoes. Entenderam a complexidade da coisa? Então, você andando no centro da cidade, vários elementos culturais vêm até você. Aí, você entra no site da Netshoes, vários produtos atravessados por uma cultura de massa chegam até você também. Então, de um modo ou de outro, se a gente for pensar na globalização, como você trouxe aí, a globalização ela potencializa essa ideia da excitação do sujeito urbano, porque ela elimina o tempo e o espaço. Tudo bem, senhores? Vocês entenderam o paradoxo? O paradoxo de Simi você tem mais cultura do que você pode absorver, mas você está o tempo inteiro tentando absorver. Isso gera em você uma sensação de ansiedade, uma sensação de solidão, uma sensação de incapacidade, porque você quer mais do que você pode. Né? E você quer mais do que você pode sem perceber, porque você está o tempo inteiro sendo excitado pelas coisas que chegam até você. E aí, isso é o paradoxo. Pode falar. Isso meio que tá ligado com... Desculpa a minha pergunta, mas isso meio que tá ligado ao processo de ansiedade e depressão? Sim. É que assim, eu não vou apresentar aqui, Giovana, uma resposta psicológica, né? Senão eu estaria invadindo uma outra área aqui. Mas sim, eu não sei se você já ouviu dizer, né? Mas diz-se que a depressão é o mal do século. E o que acontece com relação à depressão? Você está diante de tanta coisa, tanta informação, tantos desejos, tantas coisas para resolver, que você começa a se sentir incapaz de fazê-lo. E isso acontece por quê? Porque, em grande parte, coisas que não aconteciam a homens do passado acontecem para a gente o tempo inteiro. Então, por exemplo, vocês viram o que aconteceu lá em Beirute, né, a explosão. Se nós não tivéssemos a internet, aquela informação ela ia chegar até nós num jornal impresso. Vamos imaginar que não tem nem internet nem TV. Você ia ver a foto da explosão, né? E o jornal ia chegar uns 2 dias depois. Aí você ia ter que ler para entender. Com a internet, acontece quase que na hora. A imagem vem, você vê explodindo, você vê gente morrendo e não sei o quê. Aquele problema que não seria seu, ele passa a ser seu por causa do acesso que você tem à informação. E aí a gente vai pensar no problema da explosão, no coronavírus, em 300 milhões de coisas que chegam até nós. Por isso, senhores, é muito importante
né, a gente filtrar as informações que chegam até nós. Porque senão a gente fica recebendo coisa de todo lado, tem uma hora que a gente fica ansioso, a gente começa a se sentir depressivo, porque a gente não se vê mais capaz de se colocar no mundo, se situar num mundo tão confuso e tão caótico. Por isso que é importante também desligar, sabe? Às vezes a gente precisa desligar um pouco. Desligar o celular, desligar a televisão e ficar sozinho consigo mesmo. A gente precisa aprender a ficar sozinho consigo mesmo, porque senão a gente está o tempo inteiro tentando tomar nossa atenção, nessa relação com a indústria cultural, principalmente, né? Porque você precisa consumir. Como é que você vai consumir se você não estiver conectado a alguma coisa? Um exemplo que eu dei para vocês, é muito difícil achar um relógio no shopping, né? Por que você não acha um relógio no shopping? Porque se você vê a hora, você pode ir embora. O tempo do shopping é um tempo diferente do nosso tempo também, porque ele é o tempo da excitação. Eu já dei esse exemplo na sala de aula, mas acontece, é muito interessante. Você está dentro do shopping, você entra, está de dia e está sol, aí parece que passa alguns minutos, quando você vai sair, está de noite, está chovendo. Você fala, como é que começou a chover e quando anoiteceu porque eu não vi? Existe um tempo dentro do shopping, né? Um tempo do consumo, uma racionalidade do consumo, que é muito parecida com a racionalidade da internet. Às vezes vocês já perceberam, às vezes a gente entra para responder alguma coisa na internet, quando a gente vai ver, passaram-se horas. Por quê? Porque essas coisas, elas estão tentando tirar de nós aquilo que nos é mais valioso, que é o nosso tempo. E é tanta gente tentando tirar, Giovana, para dar o seu exemplo, que a gente não sabe para onde ir, a gente se vê perdido. Daí a gente fica ansioso, daí a gente fica deprimido, porque a gente não consegue solucionar os problemas. Por que a gente não consegue solucionar os problemas? Porque muitos problemas que a gente toma para si nem são nossos. Pode falar, Alana. Professor, eu acho que também entra nesse aspecto que você tinha dado aquele negócio que o homem do passado, ele, tipo assim, ele focava numa só coisa, sabe? Então, pelo que eu entendi, né? Ele era especialista naquela coisa. E hoje, a gente quer, tipo, ser multifuncional, sabe? A gente quer fazer várias coisas, pensar em várias coisas ao mesmo tempo e a gente acaba, tipo, entendendo nada, entendeu? Eu acho que também entra nesse fato da depressão, entendeu? Porque a gente pensa em muitas, muitas coisas e a gente não acaba fazendo nada. Sim. E, tipo, às vezes a dor do outro, pra nós, acaba sendo uma dor muito maior, não fica, tipo, por exemplo, o que aconteceu lá em Beirute e tal. Aí a gente pega e transforma numa coisa pra nós muito maior, sendo que a gente não percebe que, tipo, a gente consegue ajudar, mas mesmo assim a dor fica muito maior pra gente, né? Tipo, nós que não somos de lá e tal. Exatamente, Giovana, porque imagine, se não tivéssemos acesso a tanta informação, a gente ia se compadecer, claro, a gente vai sentir compaixão e vai se compadecer, mas a gente não ia ter a possibilidade de tomar toda essa dor para nós mesmos. A gente toma todas essas dores para nós mesmos, porque a gente tem acesso a muita informação. Então, é importante que vocês, né, e eu faço isso com bastante rotina, com bastante continuidade, digamos assim, desliguem um pouco, né? Chega o final de semana, sabe? Desliga o WhatsApp, sai um pouco da TV, vai fazer outra coisa. Por quê? Porque além da gente estar sendo bombardeado por coisas que querem tomar o nosso tempo e a nossa atenção, a gente ainda está num processo de isolamento social. Então, uma coisa acaba potencializando a outra, porque a gente está todo mundo trancado dentro de casa, vendo a internet, basicamente. Essas coisas ficam vindo. E nós temos um limite também para contemplar o sofrimento, para contemplar a dor. Por isso que e não é ser egoísta, é se preservar. Porque se você não se preserva e não se cuida, você nunca vai estar apto para cuidar do outro. Entendem essa questão? Então é importante que vocês encontrem momentos para estarem só consigo mesmos, né? Estar só consigo mesmo não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E a gente precisa aprender a fazer. Porque se isso não acontece, a gente entra nesse quadro que vocês estão citando aí. É tanta coisa diante da gente que parece que a gente está numa guerra, né? E a gente está parado em casa lutando uma guerra que nem deveríamos estar lutando, né? É uma guerra de sentidos. As coisas estão o tempo inteiro tentando tirar de nós, entre aspas, a nossa atenção e o nosso tempo. Então, é bastante importante que vocês tirem um tempo para vocês e que, quando vocês forem fazer alguma coisa que tenha como finalidade entretenimento, tentar fazer diferente do que você está fazendo também. Né? Será que eu preciso sempre assistir séries?
Será que eu preciso sempre ouvir as mesmas músicas? Será que eu não posso fazer alguma coisa diferente do que eu estou fazendo? Será que essa coisa diferente que eu ainda não conheço não pode ser ainda melhor do que essa que eu estou fazendo? Então, percebam, é importante tirar um tempo para si mesmo e tentar, na medida do possível, conhecer novas possibilidades, né? Sejam elas de arte, sejam elas de estudo, sejam elas de leitura. Né? Muitas vezes a gente gasta um tempão vendo série e a gente não consegue gastar 10 minutos lendo um livro. Será que a gente não precisa criar uma noção de equilíbrio e tentar equilibrar a vida? Porque o grande problema da depressão, como vocês disseram aí, é o desequilíbrio. Tem alguma coisa acontecendo de mais e alguma coisa acontecendo de menos. E aí, esse de mais e esse de menos, eles geram em nós essa angústia contínua, essa dor contínua. Então, é bastante importante que nós encontremos um ponto de equilíbrio. E a arte e a cultura, elas nos dão essa possibilidade de encontrarmos o equilíbrio. O carro do ovo chegou, estava demorando, mas ele chegou. Então, assim, tirem um tempo para vocês, assim, sabe? Descansem a mente de vocês. Né? Uma coisa que acontece, uma vez o professor falou para mim, ele falou, nós somos tão diferentes dos homens antigos, porque os homens antigos, eles seguiam o tempo. Então, enquanto tiver sol, tá claro. Quando o sol se põe, fica escuro. Tá na hora de dormir. A gente não, a gente acende a luz, a gente acende a lâmpada, a gente acende a lanterna do celular. A gente quer fazer do dia maior do que ele é, né? Porque a gente tem essa possibilidade que a técnica nos deu. Então, é importante a gente, em alguma medida, tentar encontrar um ponto de equilíbrio, para que a gente não fique o tempo inteiro tentando resolver problemas que nós não podemos resolver. E às vezes a gente se preocupa muito mais com problemas maiores do mundo do que com os nossos próprios problemas. Tem uma frase de um filósofo que eu acho maravilhoso. Ele diz, não dá, o nome dele é Luiz Felipe Pondé, ele fala, não dá para arrumar o mundo antes de arrumar a própria cama. Então eu preciso primeiro começar pelas coisas pequenas, para depois ir para as coisas grandes. A gente está fazendo o inverso. A gente está tentando arrumar o mundo e deixando a cama bagunçada. Então, primeiro o que eu posso fazer, depois o que eu desejo fazer. Eu acho que essa é a lição que a gente tem, né, para tirar. Primeiro o que eu consigo, depois o que eu desejo. Eu acho que é isso, senhores. Eu só vou recapitular aqui, que eu acho que é importante. O paradoxo você tem muitas informações, mas você pode absorver poucas, porque você é um ser humano limitado. Tudo bem, senhores? Está tranquilo, né? Então, qual é o paradoxo? O paradoxo é que eu quero muito, mas eu posso pouco. O mundo tem muitas e muitas possibilidades, e essas possibilidades chegam até mim, sobretudo por meio da cultura, e eu só posso absorver algumas delas. E o fato de eu não conseguir absorver todas gera em mim essa solidão e essa exasperação de querer cada vez mais. Tá? De maneira resumida, antes sabia-se muito sobre pouco, hoje a gente sabe pouco sobre muito. Basicamente isso. Então, Marilena Chauí vai apresentar os elementos da cultura e o Cime vai apresentar sociologicamente os problemas que uma sociedade multifacetada e multiculturalizada podem trazer para os indivíduos, que é a ideia de ficar, eu sigo a minha originalidade ou eu sou levado pelo que a sociedade ou a civilização impõe. É basicamente isso, senhores. Os senhores têm alguma dúvida ou algum comentário a fazer? Fiquem à vontade. Acho que a gente já se prolongou aqui além da conta. Tudo bem? Vamos almoçar, então? Bora. Bora? Então, obrigado por estarem aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Sintam-se à vontade durante a aula para participar. Façam como fez o Vitor, o Luan. É Luan mesmo? A Lana. É Luan. A Giovana. Sintam-se à vontade para participar, para comentar. A aula é aberta, a aula é de vocês, tá bom? Então, boa quinta-feira para todo mundo, boa prova, vocês vão ter AP 2 horas, né? Boa prova para todo mundo e fiquem com Deus. Até mais. Falou, professor. Falou, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, meninas. Tchau. Alson. Tchau. Chamou, mandou salve. Alô, Era só professor. isso mesmo. Salve. Salve. Alô, professor. Falou, até mais.